A gente rodou o Brasil inteiro num ônibus que a gente chamou Busão da Ambima. Então a gente rodou o Brasil inteiro, foram 5 meses, parando as pessoas na rua e perguntando como você investe seu din-din. E a gente descobriu que ainda tem gente que guarda o dinheiro no colchão. Todo mundo acha que sabe, entende e pode dar pitaco. Só que não é bem assim. Não é à toa que você tem um técnico de futebol, que você tem os profissionais de comunicação. Então assim, entrega pra quem sabe fazer, né? Enquanto eles estiverem lá sem conseguir engajar, porque comunicação é conexão, né? Isso. Eu transformei a minha equipe, bem pouco comum no Brasil, a estrutura que eu tenho hoje. Eu não tenho, por exemplo, um planner, eu não tenho cara de dados, não. Quando você tem recursos mais escassos, você tem que escalar e aproveitar o que você tem na mão. Sim. Então tem várias peças que a gente usou muito inteligência artificial. Mais da metade dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. E eu tenho outros dados aqui para você. 15% apostam o dinheiro, mas não investem. Enquanto isso, a gente tem no YouTube, no Instagram, no TikTok, em várias redes sociais, diversos influenciadores falando sobre como ficar rico da noite para o dia, vendendo cursos, e com isso só essas pessoas ganham dinheiro, as apostas aumentando consideravelmente e ainda um universo no Brasil de pessoas que precisam investir, mesmo que um pouco, porque nem todos têm essa condição, mas ainda não investem. O que está acontecendo? De quem que é essa culpa? É do marketing? É essa comunicação mal feita? É desses influenciadores que estão chegando, infelizmente, influenciando as pessoas para o lado errado? A culpa é dos bancos? O que está acontecendo? Seja muito bem-vinda, Amanda Brum, que é a CMO da Ambima, e a gente vai falar bastante aqui sobre esse assunto e outros relacionados ao mercado financeiro. Obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante e difícil, né? Porque falar de dinheiro não é um papo simples, né? Eu costumo perguntar para as pessoas: você fala de dinheiro no seu almoço de domingo? Você fala de dinheiro na happy hour? Ninguém gosta de falar de dinheiro, né? Do próprio dinheiro. Então não é um tema que é tema quase tabu, né? Isso, exatamente. E o que você tem observado aí sobre essa questão do brasileiro, que realmente grande parte da população não consegue guardar dinheiro, e quando a gente fala de um mercado de apostas, por exemplo, as pessoas recebem o salário e às vezes jogam o salário inteiro. O que está acontecendo com o comportamento das pessoas e como que a gente consegue buscar uma solução e uma alternativa para isso, Amanda? Eu sou uma otimista, então eu trabalho com o mercado financeiro há muito mais tempo do que eu gostaria de falar. E quando eu comecei a trabalhar com esse mercado, lá no século passado, literalmente, a gente não via ninguém falando de produto de investimento, a gente não via ninguém falando de investimento, a gente não via ninguém falando de poupar dinheiro, de se preocupar com as suas próprias finanças. Isso, num curto espaço de tempo, mudou e mudou muito. Hoje a gente não vê as pessoas falando no almoço de domingo: estou investindo 15% do meu salário, ou hoje já tenho uma reserva de 5 salários, mas você já vê a pessoa se interessando e falando: vi na internet um tal de fundo imobiliário, ouvi dizer num CDI, CDB, o que é isso? Então eu sou uma otimista porque eu vejo que está evoluindo. E o marketing, a comunicação tem um papel fundamental nisso, porque tem feito com que a informação sobre investimentos e os cuidados com o próprio dinheiro, né, que as pessoas precisam, devem ter, chega na população pela comunicação, né? Infelizmente a gente mora num país que a educação financeira de base não existe. Ninguém fala de educação financeira nas escolas, né? Agora, ainda bem, temos uma série de projetos que partem até da iniciativa privada para levar a educação financeira para as escolas, mas ainda são muito pontuais. Então, eu prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio. Temos muito ainda para percorrer? Temos.
né? O desafio de poupança no Brasil é alto, o desafio para fazer com que a pessoa transforme a poupança. Aí não estou falando do produto poupança, tá? Estou falando de poupar dinheiro. Transformar poupança em investimento é um desafio grande também, porque as pessoas ainda emperram em algum momento de tirar o dinheiro. Tem gente que ainda guarda o dinheiro no colchão. Até hoje. Até hoje. Meu A gente Deus tem do céu. pesquisas, a gente rodou o Brasil inteiro num ônibus que a gente chamou Busão da Ambima. Então a gente rodou o Brasil inteiro, foram 5 meses, parando as pessoas na rua e perguntando como você investe seu din-din. E a gente descobriu que ainda tem gente que guarda o dinheiro no colchão. Meu Deus. Então, assim, você fazer, né, trazer a pessoa deste lugar, né, que é o mais básico do básico, para o investimento financeiro, é um caminho que precisa ser percorrido e um desafio para a indústria toda de investimentos, para a indústria financeira, e não tem outro jeito senão trabalhar muito bem a comunicação. Legal. E você falou desse trabalho da Ambima, fala mais, explica para a turma que ainda não conhece o que é a Ambima, qual que é o papel dela nessa educação financeira. A Ambima é um bicho bem diferente, né? Porque a gente faz muitas coisas. A principal, a gente representa o mercado financeiro de capitais, então a gente representa todas as empresas, né? Para defender os interesses dessa indústria. E um dos interesses, óbvio, é fazer com que aumente a base de investidores. Quanto mais gente investindo, né, melhor as famílias vivem, mais poupança se tem no país, a economia gira, as empresas crescem, a economia do Brasil também se desenvolve, o país cresce. Então esse é um das nossas principais missões. E outra frente muito forte que a gente tem é de educação financeira, porque não tem como você aumentar a base de investidor se você não ensinar como investir, se você não aproximar esse tema da população em geral. Boa. Bom, e nós comentamos aqui, né? 15% da população do Brasil hoje aposta em bets, né? O que a gente pode aprender com esse marketing das bets? Ele hoje consegue ser mais influenciador das pessoas do que o marketing do bom investimento, né? Do dinheiro. Por quê? O que a gente consegue aprender para que as pessoas parem de apostar e invistam mais o dinheiro delas, Amanda? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Em algum momento, lá atrás, quando não tinha nenhuma regulação sobre as bets, tiveram algumas campanhas, alguns influenciadores, algumas empresas de bet que trataram a aposta como investimento. Né? Invista seu tempo, seu dinheiro, né, ali na aposta. Não podemos misturar as coisas. Ninguém mais faz isso na indústria de bets. E a própria regulação trouxe: não podemos divulgar bet como investimento. Então, assim, uma coisa é bet, que é entretenimento, é legítimo, né? Toda pessoa dentro do seu orçamento deve ter lá uma linha para a diversão, porque a gente também não pode só trabalhar e guardar dinheiro, a gente tem que viver, né? Tem que usufruir. Então, bet é entretenimento, investimento é outra coisa, né? Investimento é para a poupança da pessoa, é para trabalhar o futuro da pessoa, para trabalhar desejos que a pessoa queira alcançar e precise de dinheiro para isso. Então, é outro funcionamento. Dá para aprender com as bets? Sem dúvida, né? Então, assim, impossível não olhar para a comunicação das bets e ver o quanto eles conseguiram atingir o público se aproximando do esporte, o quanto eles conseguiram atingir o público se aproximando de muitos influenciadores, né? Então, isso ajudou muito na capilaridade do produto e do serviço que eles oferecem. A indústria financeira tem a possibilidade de fazer um caminho semelhante junto com as outras ações que a gente já faz para poder se aproximar e engajar o nosso público. Legal. E mais da metade da população do Brasil tem o estresse com relação a dinheiro, né? O aspecto financeiro. Você acha que o marketing do setor financeiro hoje mais ajuda ou mais atrapalha com relação a esse estresse? Essa é uma pergunta quase o ovo e a galinha, né? Porque assim, o que a gente vê nas nossas pesquisas, que as pessoas têm um estresse financeiro muito em função da insegurança
do vou ter o dinheiro no mês que vem, muito em função do nível de endividamento, né? O brasileiro tem um índice de endividamento considerável, né? Não à toa que a gente tem a inadimplência que a gente tem no país. Então, é em função disso que os brasileiros acabam tendo um elevado estresse financeiro. A indústria de financeira, na comunicação, ela caminha muito no inspiracional, né? De inspirar as pessoas a construírem, a alcançarem coisas com o dinheiro. Nesse sentido, aí vai muito de como cada pessoa recebe. Tem gente que ao receber um inspiracional e você tá todo ferrado, todo endividado, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou sair desse buraco? Aí você aumenta o estresse financeiro da pessoa. Tem outros que encaram, nossa, eu quero esse caminho. Então deixa eu me organizar, deixa eu me esforçar, deixa eu fazer a coisa aqui acontecer para eu conseguir alcançar isso, né, que estão me apontando. Então acho que vai muito de pessoa para pessoa. Acho que a indústria tem o desafio não de estressar a população, mas de inspirar mais a população, né? Boa. Então trabalhar o dinheiro como uma coisa boa e que gera inspiração. Legal. E a gente tá vendo o boom dos finfluencers, né? Hoje são vários influenciadores aí falando de dinheiro, como poupar, como ganhar, como fazer isso ou aquilo. Você enxerga esses finfluencers mais como uma ameaça ou uma solução para o mercado? Como é que a gente constrói marca com esse universo que ele é dominado, digamos assim, cada vez mais pelos creators? Eu acho que eles são, acho não, eu tenho certeza que eles são aliados. Então, a Ambima monitora 24/7 tudo que é falado sobre investimentos e finanças pessoais nas redes sociais. Uau! Isso desde 2020. Então, quando nem se falava em inteligência artificial, a gente já tinha robôs e inteligência artificial rodando as redes e captando essa informação. Por quê? A gente representa a indústria inteira. A gente precisa entender quem está falando dos nossos produtos. A gente tem que entender quem está influenciando os nossos clientes e potenciais clientes. Então, a Ambima, em nome da indústria inteira, começou a fazer esse trabalho. E de 2020 para cá, a gente aprendeu muito com os influenciadores. Então, para você ter uma ideia, a gente partiu de 266 influenciadores de finanças em 2020 para hoje, chuta, 741 influenciadores que se dedicam a falar de finanças e investimentos. Uau! Essas pessoas não são todas, porque os nossos robôs, eles têm um filtro mínimo para captar e a gente considerar aquele perfil influente. Sim, sim. Né? Então tem muito mais gente falando sobre esse assunto. E algo que é inegável, que a gente viu acontecer de 2020 para cá, é o quanto eles ajudaram a desenvolver a indústria. Porque o influenciador fala de pessoa para pessoa. O influenciador fala uma linguagem mais simples. E ele conseguiu desmistificar, né, esse setor, conseguiu desmistificar muito dos investimentos. E hoje a gente considera os influenciadores como um agente muito importante na cadeia de distribuição de produtos de investimentos. E não é um voo de galinha. No começo a gente achou que ia ser um voo de galinha, Sim, tá? sim. Ah, a imprensa oficial não estava falando disso, não tinha mais espaço em revista, não tinha mais espaço em jornal, na internet nenhum veículo de comunicação tradicional falava de investimentos. Então chegaram esses caras aí para ocupar esse espaço. E foi numa época ali, 2020, taxa de juros caiu muito. Então estava difícil você ganhar dinheiro com a renda fixa. Eu falei, o pessoal está buscando diversificação, então tá ouvindo esses influencers aí para poder aprender a investir em outras coisas. Isso aí vai passar. Juros do Brasil vai subir de novo, isso vai passar. Não. A cada semestre, o número de influenciadores financeiros aumenta. E o que é mais legal, você pode aumentar o número de influenciador e daí aumenta o número de seguidores. Então, hoje a gente está com quase 264 milhões de contas que seguem influenciadores de finanças. Isso mostra, por isso que eu sou uma entusiasta e uma otimista com o assunto investimento. Isso mostra o quanto as pessoas estão se interessando pelo assunto. A gente que é de marketing sabe,
tem que começar. Nós estamos no topo do funil. A maior parte dos influenciadores estão ali, ó, no topo do funil, estão gerando awareness, né? Para o assunto investimento, estão captando as pessoas. E à medida que elas vão descendo no funil, a gente vê o reflexo lá na ponta, convertendo em investimentos. Legal. Deixa eu pegar um gancho nisso que você disse de taxa de juros. Às vezes tem algumas pessoas que querem entender de uma forma um pouco mais clara como funciona a questão da... Como que está conectado a taxa de juros com empreendedorismo, com investimento de risco, com investimento mais cauteloso? Você pode falar um pouco mais para a gente? Como é que funciona essa conexão? Vou falar de uma forma bem genérica, porque isso daí dá para dar 3 aulas de macroeconomia. Ótimo, ótimo. E aí a gente vai entrar nos techniques que Sim. é tudo que a comunicação do mercado financeiro tem que evitar. Ótimo. Então, vamos lá. A taxa de juros, ela influencia na economia como um todo. Se a taxa de juros está cara, está alta, que significa o dinheiro está mais caro. Então, você vai fazer um financiamento da sua casa própria, você vai pagar um juros mais alto. No final das contas, a casa que ia custar 100 mil vai custar 400. O carro que ia custar 50, nem existe mais carro de 50, né? Mas o carro que ia custar 50 vai custar 150. Então, a taxa de juros, ela pega direto no seu bolso. Para o empreendedor, é complexo também, porque o empreendedor, muitas vezes, precisa pegar uma linha de crédito para começar seu negócio, precisa, necessariamente, tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter um caixa mínimo. E ele vai pagar um dinheiro mais caro. Só que, quando você olha para o investimento, quando a taxa de juros está bem alta, tem alguns produtos financeiros que ficam muito vantajosos. Por quê? Porque eles estão, de alguma forma, atrelados aos juros. Então, geralmente, quando o juros está bem alto, a renda fixa, os produtos de renda fixa que a gente chama, bombam, né? Porque estão atrelados ali aos juros. Então, é um pouco essa dinâmica que acontece na nossa vida e que às vezes a gente nem sabe que está atrelado à taxa Selic, né? Que é um palavrão feio, mas é a taxa de juros oficial do Brasil. Sim. Então, eu pego o meu dinheiro se a taxa de juros está alta, para que eu vou empreender, para que eu vou arriscar o meu dinheiro, sendo que eu posso colocar esse dinheiro e daqui a 5 anos eu vou ter muito mais do que se eu tivesse empreendendo, né? Tem esse aspecto, mas aí eu também vou fazer uma provocação. E quem quiser saber mais, lá no site da Ambima tem bastante informação a respeito. A renda fixa não é fixa. E a renda fixa não é 100% segura. Não existe nada 100% seguro. Então, assim, por isso que a educação financeira é tão fundamental. E por isso que a comunicação, o marketing são estratégicos para a indústria financeira. Legal, muito bom. Eu fui aprender isso já bem adulto, essa questão. Nunca tinha ouvido falar sobre como que eu conecto aí, né? Inflação, Selic, essa taxa de juros, gastar dinheiro para empreender, investir longo prazo. E imagina, né? Tipo, poxa, tenho muitos privilégios, né, de educação e tal. E eu também não fui educado dessa forma. Imagina boa parte da população que ainda sofre com isso, né? É impressionante. E eu concordo contigo, quando a gente vê alguns dos influenciadores, e eu gosto muito da Natália Arcuri, por exemplo, o papel que ela faz, né, de conversar, ela tem uma linguagem que ela vai lá na pessoa, do jeito que a pessoa vai entender, sem esse techniquez, e educa essa pessoa. Cara, segura a onda, né? Se você ganha 100, se você gastar 110, você tá lascado. Então, às vezes você não vai conseguir nem juntar, porque tem gente que não tem condição mesmo, né? A pessoa tem moradia, alimentação, saúde, não tem nem um plano de saúde, então tem muita gente nessa dificuldade, mas só o fato de você já evitar ali, por exemplo, um empréstimo, né, com juros muito altos para fazer algo supérfluo. Então, esses influenciadores sérios, né, eles têm um papel fundamental mesmo para as pessoas terem um clique e falar, cara, é verdade. Eu vou te falar uma coisa ligada a isso que você acabou de comentar. Não precisa ser rico para investir. Então, o que a gente... Aí, né? Aí fica a dica.
Nós, de comunicação, do marketing, a gente tem que tomar muito cuidado para não se guiar por máximas que circulam por aí. Então, a gente está agora na 8ª edição de uma pesquisa nacional que a gente faz todo ano, raio-x do investidor, a gente faz com o Datafolha. Porque a gente sabe que sem dados a gente não trabalha, você precisa ter dados para entender o que está acontecendo, e vários do que você citou no começo da nossa conversa são do raio-x do investidor. Quando a gente começou o raio-x do investidor, a gente decidiu ouvir só a classe ABC, porque afinal de contas, DE não vai ter dinheiro para investir. Quem decidiu isso? Nós ali na Ambima, a indústria financeira. Legal. Fizemos algumas edições e aí a gente abriu na Ambima um movimento que a gente chama de Rede Ambima de Educação, que a gente chamou profissionais de educação de outros setores para dividirem com a gente, trazerem experiência, para a gente aprender, beber de outras fontes. E quando esse pessoal chegou, esse pessoal falou assim, opa, por que vocês só estão ouvindo A, B e C? Quem disse que a DIE não investe? A gente, mas DIE mal sobrevive, ganha um salário mínimo, aí a gente pega os dados BGE. Sim. Não. Será? Vocês estão partindo de uma premissa que vocês desenharam. Vamos ouvir? E para nossa grande surpresa, tomamos um soco na cara, porque a classe DIE investe sim. Então, a gente tira disso uma primeira grande lição. Não importa quanto você ganha. Importa como você lida com o seu dinheiro. Então, assim, tem gente que ganha muito bem e é mais pobre que alguém da classe D. Por quê? Porque a pessoa gasta tudo. Não tem reserva nenhuma, né? Então, isso tudo é muito, muito, muito relativo. E quando você fala da Natália Arcuri, a Natália Arcuri e outros tantos, né, como Primo Pobre, a Nath Finanças, adoro, né? Esses influenciadores, eles estão no topo do funil. Então, eles estão ali fazendo a educação financeira básica, captando as pessoas. Quando a gente começou o estudo, a gente percebeu que tinha muito menos capilaridade do que hoje. Então, hoje a gente tem 741 influenciadores e mais de 264 milhões de seguidores, contas que seguem. O que a gente tem hoje? Uma base muito ampla. Então, tem desde influenciadores que captam quem está entrando nessa conversa, que é uma Natália Arcuri, um Primo Pobre, a Nath Finanças, etc. e tal, até influenciadores super especializados, que falam em profundidade de determinados produtos ou assuntos do mercado de investimento. Então, o investidor, o consumidor já está nesta trilha, já está neste caminho e a gente já tem conteúdo para todo mundo. Isso é de uma riqueza sem igual. A gente nunca tinha observado isso na nossa indústria. E aí, de novo, quem é que está fazendo esse caminho, essa transformação? Comunicadores, né? Os influenciadores nada mais são do que grandes comunicadores. Legal. E Amanda, se você tivesse um superpoder aí de mudar alguma coisa que o marketing e a comunicação fazem na indústria financeira hoje, o que você mudaria? Via de regra, os anúncios de investimentos da indústria financeira são sofisticados. Mostram uma coisa, né? Uma riqueza. Não. Aí você passa uma imagem que você precisa ser rico, ou que está distante de você, fica só no inspiracional. Não, eu mudaria isso. O dinheiro é para todo mundo ter dinheiro, ou deveria ter. E cuidar do dinheiro é uma obrigação de todo mundo. E investir é um direito de todos, para o seu bem-estar financeiro, né? Para você não sofrer com o estresse financeiro. Então, eu mudaria essa visão glamourizada, né, que a gente passa da indústria e do dinheiro. Eu trataria como algo do dia a dia, como algo que é acessível para todo mundo. O que você observa de comportamento das pessoas? Óbvio, né, dentro da minha realidade, como eu pude, eu sempre tive uma premissa de receber o salário quando eu era CLT e eu retirava um percentual do meu salário. Então, eu sempre coloquei na cabeça que eu tenho 90%, 80% do meu salário. E aí eu vivia com aquilo.
Mas é porque, obviamente, também tive um histórico familiar que a gente passou por umas situações complicadas e tal, e aí eu falei, cara, eu não quero passar por isso. E outras pessoas, por outro lado, elas vão juntar, eventualmente, aquilo que sobrou no mês. Qual é o jeito certo de juntar dinheiro para a gente investir? O jeito certo é o que funciona para você. A gente fez uma outra pesquisa e foi qualitativa para entender como o brasileiro se relaciona com o dinheiro. E a gente descobriu que tem 5 perfis distintos. Então tem o planejador, tem o despreocupado, tem o sonhador. E aí não dá para você exigir de um sonhador que está ali imaginando. Meu irmão, por exemplo, eu tenho 46, ele tem 44, ele falou que até os 50 anos ele vai ter 3 empresas muito bem sucedidas e que com 60 ele vai parar de trabalhar. É um sonhador nato. Não dá para você virar para um sonhador e falar o seguinte, meu filho, recebeu dinheiro, tira 30%, coloca em algum lugar ou mantém uma transferência automática. O sonhador nunca vai fazer isso, né? Então, como é que funciona a cabeça do sonhador? É diferente. Então, assim, bom, então eu quero abrir uma empresa, eu preciso de tanto, então vou juntar esse tantinho por mês quando entrar de tal coisa. É o jeito dele. Eu sou planejadora, então eu tenho transferência automática já agendada no dia que bate o salário. Tem gente que tá ali, ó, empurra daqui, enxuga dali, entendeu? E aí, quando sobra o dinheirinho no fim do mês, investe. Não tem receita certa. E essa pesquisa foi uma que nos ajudou a conversar com a indústria e falou o seguinte, para de falar, você tem que se planejar. Para de exigir do seu cliente ou potencial cliente um comportamento que não é dele. Então, a gente tem que entender, comunicação não é você engajar, não é você entender com quem você está falando, não é você falar o que a pessoa precisa ouvir. Para de falar errado. Porque os planejadores, que é o que a indústria financeira adora, que é o todo certinho, acho que, não vou lembrar o número, que faz tempo essa pesquisa, mas tipo era 17% da população. Era pouco, entendeu? A maior parte da população é do enxuga aqui, pega ali, entendeu? Então, assim, tem que saber com quem você está falando. E não existe certo e errado, existe o que funciona para você. E como que você adapta essa linguagem para falar, então, com o sonhador, com o planejador, para o ajuste aqui dali? Aí vem o lance, quando você vai fazer uma campanha, você tem que escolher o quê? Seu target. Com quem que você quer falar? Quem que você quer atingir? E aí você vai fazer a campanha para este público. Eu sempre repito que a máxima, né, da nossa área é: você quer falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Você quer atingir todo mundo, você não vai atingir ninguém. Então, vamos clusterizar, vamos ver com quem que a gente quer falar e usa a linguagem adequada para aquela camada da população. Esse ajusta daqui e dali, qual que é o tipo de comunicação para ele? Como é que você incentiva esse público especificamente a poupar e a investir o dinheiro? É muito da comunicação que a gente está usando na campanha do Quem Investe Pode Mais lá da Ambima. Então, a gente lançou uma campanha há um mês, mais ou menos, 2 meses, para estimular as pessoas a investirem, despertar a atenção para a necessidade de investir. E aí, ó, Quem Investe Pode Mais primeiro, você é o protagonista. É você que escolhe, é a sua vida, é o seu dinheiro. E se você investir, você pode mais. Então, você pode empreender, você pode deixar... Empreender, ninguém fala mais isso, descobrir. Então, você pode deixar de ser CLT, né? Então, às vezes, você pode deixar... Mais poderoso. Você pode deixar de ser CLT... Se bem que as novas gerações nem sabem o que é CLT, né? Mas enfim, você pode empreender, você pode comprar sua casa própria, você pode viajar, você pode pagar os seus estudos ou os estudos dos seus filhos. Então, quem investe pode mais. Então, você está indo para uma coisa que é do dia a dia da pessoa. Você está indo para uma coisa que você empodera a pessoa e que você está dando para a pessoa o poder de escolha. Porque as pessoas não são bestas, as pessoas não são burras. E a hora que você empodera ela em relação ao dinheiro e às escolhas de investimentos, a coisa funciona. E como que... Você tem algum framework, algum modelo? Porque quando a gente olha para os produtos financeiros, eles podem ser, né, muito frios, engessados ou complexos. Como é que você transforma esses produtos que podem vir a ser frios para algo que realmente impacte aí as pessoas que você quer impactar? Tem alguma fórmula para isso?
Não tem fórmula, porque se tivesse, quem inventou já estava trilionária. Mas tem caminhos. Então, a gente lançou agora também recentemente uma campanha que é No Fundo Você Pode, para falar mais dos fundos de investimento. Uhum. Os fundos de investimento costumam ser uma boa entrada, um bom canal de entrada para quem está começando a investir. Por quê? O fundo de investimento, ele é administrado por um profissional que teve que estudar um monte para poder ter uma certificação para fazer aquele trabalho. Uhum. Então, você bota o dinheiro no fundo, é como se estivesse comprando um pedacinho, né, de um condomínio, né? Cada um vai lá e compra uma cota, compra um pedacinho. É o que o brasileiro está muito acostumado. Né, a fazer. Que nem as caixinhas que tem por aí, tudo quanto é canto, as vaquinhas, então você lá compra uma cota. E aí você tem um profissional do mercado financeiro que vai administrar aquele dinheiro, vai gerir aquele dinheiro para ele crescer, né? E depois você recebe proporcionalmente a sua cota. É uma coisa simples, mas que a indústria nunca conseguiu comunicar de uma forma simples. E a gente está trazendo essa campanha No Fundo Você Pode, para dizer que no fundo você pode realizar os seus sonhos, que no fundo você pode conquistar a sua independência financeira, que no fundo você pode investir com pouco. Tem fundo que você investe com R$1, com R$10. Então assim, é difícil guardar dinheiro? Mas separar R$10, pô, acho que eu consigo. E aí você vai começando, você vai vendo o dinheiro crescer, e você vai, né, criando esse hábito, porque investir também é hábito. Uhum. Eu vi durante muito tempo a indústria financeira que trabalha com empréstimo consignado, e a forma de comunicação ali era muito interessante, porque traduz para a pessoa sonhos que ela quer conquistar do jeito que você está falando aí. Por exemplo, a festa de 15 anos da sua filha, tão sonhada, que ela fica ali te pedindo e etc, e você não tem dinheiro para isso. Pega o empréstimo que você vai conseguir. Eu tenho um sentimento assim, meu Deus do céu, cara, não, você não tem grana para fazer a festa de 15 anos. Não pega empréstimo aos juros que vai comer lá do seu salário, enfim. Por que eu estou dizendo isso, trazendo esse contexto? Porque tem uma linha tênue entre você persuadir e uma responsabilidade de você também não prejudicar a pessoa, né? Como é que a Ambima lida com esse equilíbrio? Porque vocês têm que comunicar, vocês têm que educar, vocês têm que gerar desejo, e também não pode cair num risco de que vocês estão vendendo promessa ou vendendo até dinheiro fácil para as pessoas, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu falo que meu emprego é meio do sonho, sabe? Porque eu estou numa posição muito privilegiada. A Ambima, ela representa o mercado inteiro. Então, eu tenho uma isonomia. Eu não estou ali para defender ninguém especificamente. Eu não estou ali para vender nenhum produto especificamente. A missão da Ambima é fazer com que a indústria como um todo se desenvolva e que o investidor receba a melhor informação possível para poder fazer, né, os cuidados com o seu dinheiro. Então, essa responsabilidade com o dinheiro, né, e com a informação que chega para as pessoas, tá no nosso DNA. Então, a Ambima nunca vai falar assim, como a gente, é natural isso, né, você pega um banco, o banco vai promover o seu produto, né, você pega uma corretora, vai promover o produto que tá ali fazendo sentido na estratégia deles naquele momento. A gente nunca vai indicar, olha, pegue o LCA, tararararará, compre o fundo XYPTO. Não, a gente está ali para promover como um todo e dando informação, de novo, para empoderar a pessoa. É a pessoa que toma a sua decisão, é a pessoa que se informa e consegue cuidar melhor do seu dinheiro. Legal. As pessoas não vão colocar o dinheiro com vocês, né? Elas vão colocar aí em corretoras, bancos, o que quer que seja. Como que vocês medem o resultado, então? Quais são os seus KPIs de sucesso para você falar, olha, estamos conseguindo educar o mercado, estamos cumprindo o nosso objetivo? Aí, assim, são muitas ações e várias formas diferentes da gente medir. Então, por exemplo, a gente tem ações específicas de educação financeira que a gente está medindo até impacto mesmo.
assim, que é muito interessante. A gente está com um programa de ir para as escolas e educar as crianças, os adolescentes na escola. A gente tem um outro programa que a gente está envolvendo o mercado inteiro, um programa de voluntariado, que a gente desenvolveu um jogo que chama Finanças em Jogo. E a gente vai jogar com adolescentes nas escolas públicas do país. Nossa. E aí, por que é voluntário? Porque aí os funcionários dos nossos associados se voluntariam para ir lá aplicar o jogo e explicar os conceitos brincando. E aí os jovens saem com conceitos básicos da educação financeira para ajudar a impactar a família. Porque não necessariamente aquele jovem já tem renda, mas a família tem. Então, como é que você cuida dessa renda? Então, assim, esse tipo de coisa se mede de um jeito. A campanha que a gente faz, né, a comunicação marketing na veia, a gente mede alcance, mede impacto, mede engajamento, né, vê audiência. E no fim das contas, no médio e longo prazo, a gente vê o ponteiro mudar das pesquisas que a gente faz. Então, assim, quantos investidores a gente tem hoje no Brasil? Eu quero que daqui 5 anos esse ponteiro tenha mudado. Quantas pessoas conhecem fundos de investimento hoje no país? Eu quero que daqui 5 anos esse ponteiro tenha mudado. Então, é assim que a gente vai medindo as nossas ações do dia a dia. Legal. Agora, o que você enxerga aí de entrave? Por que isso não virou já uma matéria de escola? Vocês têm que se esforçar para fazer todo esse trabalho aí de visitar as escolas, etc. Por que até hoje isso não é uma grade? O que acontece? Essa é uma boa pergunta que eu não tenho resposta. O que eu sei é que tem várias iniciativas e há interesse para mudar esse jogo. Então, assim, a gente assinou recentemente uma parceria com o Banco Central, com a CVM, que é o órgão que regula o mercado financeiro e de capitais, e a Ambima assinaram junto com o Sebrae. Nossa, que fantástico. A gente assinou uma parceria em que a gente vai levar o nosso programa educacional para escolas do Brasil inteiro. Então, a gente vai usar a capilaridade do Sebrae, né, com o Banco Central, e todo o conteúdo programático dessa iniciativa é a Ambima que vai desenvolver. Então, com isso, a gente vai atingir escolas do Brasil inteiro. Então, assim, e o MEC entrou junto nessa iniciativa. Então, assim, há desejo. Talvez ainda falte força para a gente conseguir alcançar todo o país como seria o ideal. Amanda, eu converso com algumas pessoas que investem e eu também invisto, e o sentimento que eu tenho algumas vezes é que quando você tem uma relação com corretora e tal, tem gente oferecendo produto para bater meta. Como que nós, né, os consumidores ali, tô falando como uma pessoa especializada, óbvio, tem pessoas seríssimas no mercado, instituições seríssimas no mercado, né? Então, preciso deixar isso bem claro. Mas às vezes você lida com uma pessoa que precisa de fechar ali 1 milhão para um fundo e hoje é dia 28 e vai fechar no dia 31 e ela vai ligar ali para os seus clientes para colocarem dinheiro nesse fundo. Como que nós, os consumidores, conseguimos ter um senso crítico se aquilo realmente faz sentido para nós ou se a gente está sendo, às vezes, ali tapeado pelo profissional que está conversando com a gente? Teve uma mudança na regulamentação fantástica que exige agora que seja dado transparência na forma com que o profissional de investimento é remunerado. Então, você, investidor, quando o seu gerente de banco, ou o seu assessor de investimentos, ou seu consultor de investimentos chegar para você e falar assim, olha só, compra esse CRA. Você fala assim, de que é esse CRA? Quanto é que você ganha? Qual o seu rebate nesse CRA? Ele é obrigado a te dizer hoje em dia. E aí você vai entender os interesses. Ou, por exemplo, tá bom, você está me vendendo esse investimento. Quem está por trás dos investimentos? Quem faz a administração desses investimentos? Poxa, é a casa que você trabalha. Tem interesse. Então, você vai conversando com o profissional que está ali contigo e vai
perguntando mesmo. E ele Uhum. tem que te dizer. E aí você toma a sua decisão. Entendi. Muito legal isso, pessoal, porque a gente, né, do lado de quem investe, muitas vezes nós somos leigos. Repete para mim, por favor, achei isso muito legal. Quais são as perguntas aí que a gente precisa fazer para essas pessoas? Muito bacana isso. Você tem que perguntar como é que é a sua remuneração nesse produto. Quanto você está ganhando para me vender esse produto? Porque aí você vai ver o interesse dele por te vender este produto. Anotem isso, por favor. E eu vou começar a fazer isso daqui para frente. Adorei isso, não sabia Agora, que... independentemente disso, que esse é um aspecto novo, tá? Vamos supor que isso não tivesse ainda em vigor, Ok. como não estava até pouco tempo atrás. O que você tem que perguntar para a pessoa que está ali te oferecendo investimento? Ok, o que é esse investimento? Qual é o risco dele? Qual é a liquidez? A liquidez é quando eu posso retirar esse dinheiro. Eu posso retirar automaticamente, imediatamente, ou eu tenho que guardar um prazo. Uhum. Qual é o imposto desse investimento? Como é que é a tributação desse investimento? Quando você pergunta do risco, você entende se aquilo está adequado para o seu perfil de investidor e para as suas necessidades, para os seus desejos e para que você está destinando aquele dinheiro, ou se não está adequado. E aí, com essas perguntas, você fala assim, acho que você está me oferecendo uma coisa que não faz sentido para mim. Então, assim, e a nossa campanha inteira é você que pode. Muito bom. É você que escolhe. Você é capaz, entendeu? Então, se capacite com informação, pergunte, estude, e aí você vai tomar a melhor decisão. Uhum. Até para questionar quem está te oferecendo alguma coisa. Sim, sim. E você comentou que renda fixa ele tem risco. Como assim? Como é que é o risco de uma renda fixa? Tudo tem risco, né? Então, tem riscos que são muito remotos, então tem riscos que são menos remotos assim. Então, por exemplo, a hora que você pega um título do Tesouro, né? Título do Tesouro é um título de dívida do governo brasileiro. Então, assim, se o governo quebrar, você não vai receber esse dinheiro, mas qual é a chance do Brasil quebrar, né? Quebrar mesmo. É muito baixo. Mas você vai falar que é zero? Não é zero. Então, e aí tem produtos de renda fixa que são mais arriscados. Então, por exemplo, tem produto de renda fixa que é dívida de empresa. Você está comprando uma dívida de empresa. Você está ligado nisso? Você sabe de que empresa que você está comprando essa dívida? Você avaliou essa empresa? Você sabe como que estão os negócios dela? Você acredita no potencial de pagamento dessa empresa? Então, assim, depende, né, do tipo de papel de renda fixa que você está comprando. E posso dizer que quanto melhor o retorno nessa renda fixa, maior o risco? Sempre. Normalmente, quanto maior o retorno, maior o risco que você está correndo. Então, por isso que a gente fala sempre em investimentos, que é importante você diversificar, né? Colocar tudo numa coisa super segura e tradicional, você vai deixar de ganhar dinheiro. Colocar tudo em algo que rende muito, você vai correr muito risco, inclusive de perder dinheiro. Então, diversifica, né? Não coloca os seus ovinhos na mesma cesta. Vai colocando em cestas diferentes para, no total, você colher um bom resultado. E se eu invisto em renda fixa, tem um risco e eu perdi o meu dinheiro? Aconteceu lá que essa empresa X aí não deu conta de pagar, coloquei 5 mil reais lá, perdi tudo. O que acontece depois? Eu perdi, ponto final, não tem como reaver esse dinheiro? Aí é uma pergunta muito teórica, né? Porque aí depende de onde você investiu. Por exemplo, mercado acionário. Se você investe numa ação, hoje a ação cai um monte, você perdeu 5 mil. Se você tem paciência, espera, talvez essa ação possa se recuperar. E daqui 3 anos, 10 anos, esse dinheiro voltou. Então, é tudo muito, assim, depende, né? O importante é você saber que quando você está comprando um investimento, você tem que entender que produto que você está comprando, que riscos que você está correndo e quando você pode tirar o seu dinheiro, né? Que é a liquidez, o risco e se aquele produto está adequado para os seus objetivos. Legal. E quando tem o fundo garantidor de crédito, o que é isso? Como que ele funciona? O FGC é como se fosse um seguro do sistema financeiro nacional. Então, assim, a gente tem alguns investimentos que são garantidos,
é até errado falar garantido, mas assim, que são cobertos pelo FGC. Uhum. Um deles é o CDB, por exemplo. Ok. Né? O que é o CDB? É troca de títulos de bancos, né? E aí está garantido pelo FGC. Só que o que as pessoas acham e não é verdade é assim, então se eu comprei esse CDB que está me prometendo 120% do CDI é a taxa, né, de referência. Uhum. Tá me prometendo 120 do CDI, se esse banco quebrar, tudo bem, o FGC vai me ressarcir. Não é nessa ordem direta. Né? Então, o FGC é para ajudar a manter ali a saúde financeira do nosso sistema como um todo. Você pode receber esse dinheiro de volta, assim, mas não é assim, amanhã eu ligo ou aperto um botão, o dinheiro vem. Tem todo um processo, entendeu? Então, é demorado, pode levar bastante tempo. Então, assim, não escolha um produto porque ele tem o FGC. Escolha o produto pensando no risco daquele produto que você está comprando. Entenda o que você está comprando. Entendi. Eu peguei... Já aconteceu comigo 2 vezes isso. Eu investi em 2 situações diferentes, vi que era uma situação um pouco mais de... Cara, isso pode azedar o esquema aqui, mas era coberto pelo FGC. E achei o processo super legal, super interessante, assim. Como você disse, né? Não é estala o dedo, o dinheiro está na sua conta de volta, tem todo um processo sério, né? Em cima disso. E, poxa, foi bem interessante. Recebi o dinheiro que eu tinha investido, né? Não, obviamente, com os juros e tal, mas achei bem interessante ter passado por esse processo, porque também foi um aprendizado, como você acabou de dizer, né? Calma lá, não é que o fundo está aqui para poder... Não vai cobrir tudo, né? E também você tem que entender exatamente aonde você está colocando seu dinheiro. Sim. Né? Porque... Então, assim, comprei um CDB do Itaú. Por quê? Porque eu acredito na solidez financeira do Itaú e eu acredito que o Itaú, daqui 10 anos, quando vence esse CDB, vai me pagar com a taxa que ele me prometeu. Perfeito. Então, assim, não importa que tenha um FGC lá. Importa que eu estou colocando meu dinheiro num título de um banco que eu confio. Entendeu? Essa é a lógica de investimentos que tem que ser estabelecida. E não vou comprar porque tem um FGC. Olha, o que é mais difícil? Fazer o brasileiro entender de fundos ou você convencer os executivos e as pessoas da Ambima aí a fazerem campanhas mais criativas e que prendam a atenção das pessoas, Amanda? Cara, vou te falar uma coisa. Este projeto nasceu porque foi o mercado que pediu. Então, assim, há um grupo de diretores da Ambima, que são representantes do mercado, falou assim, a gente precisa criar uma imagem bacana de produto de investimentos e estimular as pessoas a investirem por bem delas mesmo. E aí, eles nos pressionaram para fazer isso e por isso foi a primeira vez na história que a Ambima lançou campanha publicitária. A gente nunca tinha feito isso na história, então foi uma demanda do mercado. Aí o que acontece, né? Que também, né, não dá para ser tão simples. Quando você vem com uma campanha, e aí foi interessante, quando eu apresentei as primeiras peças para eles, tal. Nossa, mas a gente vai falar assim? Vai. Aí é que tá o desafio. A gente não tá falando para você, executivo do mercado financeiro, banqueiro, né, dono de corretora. A gente está falando com o brasileiro médio, né, o brasileiro lá do dia a dia, com a população em geral. Então, se a campanha não te atingiu, executivo, ótimo, a gente acertou. Porque se você tivesse interagindo com ela, a gente teria errado. A gente estaria falando de novo da gente para a gente mesmo. Fantástico isso. Olha, o que eu já vi assim, trabalhando em agência de publicidade, coloca um outdoor na saída da casa da executiva ou do executivo X, porque eu já cansei de ver essa pessoa falando que, cara, não tem nada no ar.
A gente liberou tudo, não tem nada. Aí quando ele vê o outdoor na porta da casa, agora tá surtindo efeito. E teve uma situação engraçada que eu conversei com uma pessoa aqui, executivo de marketing, e ela falou assim, cara, agora eu vou ser demitido. Porque era uma situação que a empresa também não estava muito acostumada, assim, com campanhas constantes de publicidade, questões mais criativas e etc. E aí, Amanda, o CEO ligou para CMO e, assim, digamos que a forma de tratamento é do estilo da década de 90. Sim, Você já vai entender um pouco bem. o que é isso. E descascou ali a pessoa. E ela respondeu muito parecido com o que você disse. E ela foi mais dura, porque ela tomou uma porrada ali, e ela falou, olha, então você tinha que me dar parabéns, porque você não foi impactado hora nenhuma. Você não é target de nada dessa empresa. Aí ele, eu não vendo nada pra você. Por que você quer ver campanha? Se eu não tô te vendendo nada. Então, tá tudo certo. Tá bom? Se você precisar de mim depois, você me liga e tal. E ainda foi cortando a pessoa e tal, e pum. Maravilhosa. Diz que chegou no escritório, a secretária liga pra ela, fulano quer falar com você. Aí fala, pronto, Já né? era, já vou levar minha Agora, bolsa. exatamente. Já vou levar minha bolsa. Já chama a chefe de RH junto, falou, vamos comigo, onde que eu assino, né? E ela entrou assim, falou, ai, meu Deus, passei da conta. E aí ela sentou lá e o cara falou, muito obrigado pela sua transparência, pela forma, assim, tudo que você me explicou, eu entendi perfeitamente, eu não tenho que ser impactado mesmo, não. Ela... Mas a forma poderia ter sido um pouco diferente, tá? Ele não deixou de dar uma... Claro. Mas é isso, né, Amanda? A gente, eu vejo como que as pessoas do mercado financeiro, advogado, médico, gente, profissional da saúde, muitas vezes, conversar com o advogado é um tormento. Verdade. E por que que acontece isso, Amanda? Essas pessoas vão falar com você, eu tenho alguns conhecidos da área, e muitas vezes eu vou lidar com um advogado nosso, e ele começa a falar, isso aqui foi... Tarará, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu falei, cara, espera, eu não tenho obrigação de saber isso que você está me dizendo. E eu nem lembro os termos técnicos para falar aqui agora. Fala na minha língua. Ah, o juiz negou. Ah, obrigada. muito obrigado. Agora você economizou meu tempo. O que acontece com a turma que trabalha de forma muito técnica? A gente quer se mostrar, a gente quer se achar para as pessoas, e quanto mais técnico a gente falar, mais eles vão achar que a gente é muito foda. Eu tenho uma teoria, eu acho que é reserva de mercado. Porque a hora que você está falando um linguajar que é só seu, você vai se protegendo ali com essa comunicação. Mas eu vejo oportunidades. Porque eu costumo dizer que comunicação é que nem futebol. Todo mundo acha que sabe, entende e pode dar pitaco. Só que não é bem assim. Não é à toa que você tem um técnico de futebol, que você tem os profissionais de comunicação. Então, assim, entrega para quem sabe fazer, né? Enquanto eles estiverem lá sem conseguir engajar, porque comunicação é conexão, né? Isso. Você tem que se conectar com o outro. Enquanto eles estiverem sem conseguir se conectar, nós estamos aqui para ajudar eles, né? Então, isso faz com que cada um tenha seu espaço no mercado e a gente, como profissional da área, possa desenvolver e ajudar os diversos setores a alcançarem seus objetivos de engajamento, de conexão com seus públicos de interesse. E eu vejo quando essas pessoas, esses profissionais conseguem se adaptar à linguagem de quem elas estão conversando, elas têm muito mais sucesso. Com certeza. É impressionante. Eu tenho um personal, Mariano Rezende, e assim, eu vejo como ele vai crescendo no mercado, porque ele vai falando a língua de cada pessoa que ele atende. Eu tive durante muito tempo um problema com a hérnia de disco e tal, tive uma crise aqui em São Paulo, fiquei 3 dias internado no hospital, foi uma loucura. E aí fui em médico, ortopedista, fisioterapeuta, personal e etc. E é impressionante como que só falta eles trazerem um boneco e pegar um negócio e começar a falar o nome do músculo, do tendão. Cara, pelo amor de Deus, eu só quero colocar minha filha no berço. Eu não consigo mais. Eu não consigo colocar minha filha no berço. Ela era novinha na época. É isso que eu quero.
Dá para você fazer isso? Dá para me ajudar? Eu colocar minha filha no berço? E é bizarro porque quando você entende, né, a linguagem do seu público, quando você começa a adaptar, é outra coisa, Uhum. né? Então imagina um profissional da saúde falando assim, cara, eu tô aqui para te ajudar a colocar sua filha no berço de volta. Meu Deus. Ok, Né? agora Cara, sim. eu tô aqui para você viajar pro Nordeste, porque você sempre quis viajar pro Nordeste, Uhum. né? Eu tô E no aqui fundo você pode? E no Olha lá. fundo você pode. É É isso. isso. Eu tô aqui para você dar um retorno aqui, comprar essa joia para sua mãe daqui a 2 anos por tudo que ela fez para você e por tudo que ela, né, investiu na sua vida, na sua Isso. educação e etc. Então, para isso, Isso. você precisa poupar. Para isso, você precisa juntar. Para isso, você precisa É investir. essa linha que a gente tem usado, entendeu? De dialogar com as necessidades reais das pessoas. Legal. E até foi engraçado que a agência, nas primeiras peças, veio com umas coisas. Estudar no exterior. Eu falei, gente, que estudar no exterior? É pagar a faculdade, é conseguir pagar o cursinho pro filho. Isso. Menos, a gente tá Isso. falando com o Brasil inteiro. Exatamente. Muitas pessoas não conseguiram ainda nem estudar, quanto mais pensar em estudar no exterior. Comprar o carro. Que carro? O maior desejo do brasileiro é ter a moto, porque a moto é modo de sobrevivência, é trabalho. Uhum. Você vai fazer entrega, você complementa a renda, ou aquela vai ser a renda familiar. Isso. Então, menos, Uhum. menos. Vamos falar com o que o brasileiro dialoga com o desejo dele, com o que ele está buscando. Muito e bom. o investimento serve para ajudar o brasileiro a chegar lá. Muito bom. E essa é muito fruto de toda a análise de dados, pesquisa que vocês têm, relatórios que vocês soltam constantemente. Agora, como que você decide os canais? Né? Agora, entendi que eu preciso falar sobre tal coisa. Agora, como que eu distribuo o dinheiro que não é eterno para aqueles canais que eu acredito que vão fazer mais sentido para as minhas ações de Não, e eu marketing? costumo dizer que a Ambima, ela tem associados muito ricos, porque o mercado inteiro está na Ambima. Mas a Ambima não é rica. Então, assim, eu tive que suar muito para conseguir budget para essa campanha. Aham. E a gente teve que pensar no plano de mídia cirurgicamente para alcançar o nosso público e obter o melhor resultado possível. Então, assim, para distribuir, aí eu vou voltar no que a gente conversou no começo, né, desse nosso bate-papo. Tive que optar que público que eu quero atingir. Porque eu não vou conseguir falar com todo mundo. Ainda mais sem ter um caminhão de dinheiro. Então, que público que eu foquei? Foquei no público Millennium e geração Z, classe A, B, C. Por quê? Porque as minhas pesquisas me mostram que esse público é o que está mais propenso a pensar em fundos de investimento. Olha. Então, se eles estão mais propensos, se eles já olham de uma forma positiva, o que está faltando para ele converter? Eu vou falar com ele. Então, eu escolhi, eu não, né? A equipe toda, a gente trabalhou para escolher os locais em que eu consiga alcançar mais desse meu público selecionado. Para quê? Para eu conseguir fazer os meus ponteiros mexerem com mais eficiência. Legal, muito bom. E o seu time de marketing hoje, quais são as funções que você considera que são fundamentais aí para todo o seu desafio de resultado? Quais são as funções-chave que você tem hoje na sua estrutura de marketing? Eu transformei a minha equipe, bem pouco comum no Brasil a estrutura que eu tenho hoje. Eu não tenho, por exemplo, um planner, eu não tenho cara de dados, não. Eu criei communities managers, que eles olham a comunicação 360. E cada um desses meus profissionais, ele basicamente fica dentro de uma área da Ambima. Então, tem a área de fundos de investimento, que trabalha fundos de investimentos. Eu tenho 2 profissionais que trabalham ali, ó, grudado no cliente. Tem a área de mercado de capitais. Eu tenho uma profissional que está lá dentro. Convive mais com eles do que comigo e com a minha equipe. O que eu consegui com isso? Colocar alguém com a cabeça de marqueteiro, com a cabeça de comunicador, dentro do cliente para observar quais eram as reais necessidades e oportunidades ali de ação. Então, com isso, eu virei
o jogo. Então, assim, porque antes quem é que não fica doido da vida de chegar já com a receita pronta, né? O cliente vem falar, eu quero que você me faça um anúncio não sei aonde, que você crie um evento não sei como, que você veicule não sei... A gente virou esse jogo. Porque hoje o profissional tá lá dentro da equipe e fala, isso aqui não é para isso. Isso aqui vai dar muito... Qual é o seu objetivo? Esse? Então nós vamos fazer assim, assim, assado. Então a gente virou e os resultados foram absurdos. Assim, consegui escalar muitos resultados que a gente vinha registrando com as nossas ações. Que sacada. Muito legal, parabéns. E inteligência artificial? O que vocês estão fazendo e como? Como que vocês estão usando? A gente usa bastante como aliado, né? Eu achei genial uma das análises que eu li sobre o case lá do maiô da Marisa, né? Que é assim, todo mundo falando, a inteligência artificial fez isso, a inteligência artificial, de verdade, só executou. A inteligência era de um ser humano que estava ali atrás e que pensou nisso tudo, que criou a personagem, que no prompt detalhou como seria essa personagem, detalhou como seriam os diálogos. A inteligência é humana. A inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda a gente a otimizar a comunicação. E é assim que a gente tem usado na Ambima. Essa campanha mesmo, tanto lá no Fundo Você Pode, como Quem Investe Pode Mais, a gente usou muito inteligência artificial. Porque quando você tem recursos mais escassos, você tem que escalar e aproveitar o que você tem na mão. Sim. Então tem várias peças que a gente usou muito inteligência artificial, e aí eu fiz teste, né? Passei por funcionários da Ambima, que seriam público da campanha, porque a gente tem desde o assistente até o CEO. Vê isso aqui, o que você acha disso aqui? Nossa, que legal. Ninguém percebeu que era inteligência artificial. Então, eu acho que eu sou super a favor da tecnologia, acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor. Legal. Se fosse um desenho animado, ninguém estava criticando, né? Exato. Mas, gente, Exato. É isso. Por trás tem uma mente brilhante, criativa e humana trabalhando, né? Exato. E, bom, você já tem um repertório aí, uma experiência muito boa. Como que você aprende hoje? Eu sou heavy user de informação, assim. Eu consumo de tudo. Sou viciada em informação. Eu tenho que, às vezes, até essa semana me botei a meta de não pegar no celular depois das 10 da noite. Porque eu tô o tempo todo, eu leio todos os jornais, eu leio revista online, eu scrollo todas as redes sociais, ouço podcast, tipo, consumo muita coisa. E eu acho que esse é o mínimo que um profissional de marketing precisa fazer, porque a gente lida com a sociedade. Se você não consome informação, como é que você vai conhecer com quem você vai se conectar? Se você não consome informação, como é que você vai entender as mudanças que a sociedade está sofrendo? Porque isso vai fazer diferença na forma com que você vai comunicar e se conectar com as pessoas. Legal. Então, assim, um profissional de marketing, profissional de comunicação é obrigado, por essência, consumir muita informação. Muito bom. E assim, educação formal também, sim, mas a educação formal ela demora muito mais tempo para alcançar as mudanças que a sociedade traz do que o que a gente tem hoje à disposição. A gente vive a era da hiperinformação, então vamos usufruir dela, né, da melhor forma possível. Boa. Tem algum livro que você indica que transformou a sua carreira, você como pessoa? Livro que transformou a minha carreira. Olha, o último livro que me impactou muito, muito, foi a biografia da Viola Davis. Eu amo mulheres, apesar de ser hétero, cis. Tipo, eu sou muito defensora da pauta de mulheres. A Viola é uma pessoa espetacular. Eu não conhecia toda a história dela e quando eu li o livro, eu vi o quanto eu sou privilegiada e várias pessoas com quem eu convivo são privilegiadas e o quanto um ser humano é capaz de realizar. Né? Ela tem uma história
brilhante, o livro dela vale muito a pena, é muito inspirador. Legal. Não é a primeira pessoa que me fala dele. É. E essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu tô montando vou montar uma curadoria de todos os livros que todas as executivas e executivos falaram aqui comigo. E eu vou comprando, compro no Kindle, compro o livro físico que eu tenho de livro para ler lá. Esse vai ser mais um que vai entrar para... Essa é uma coisa que me gera ansiedade. Eu fico maluco, cara. E minha esposa fala, mas por que você comprou? Você tá lendo 3 livros ao mesmo tempo e ainda fala, só vai acabar daqui a 10 anos. Não, cara, mas a pessoa falou que transformou, que ela teve essa visão, que ela melhorou, que ela aprendeu. Eu vou comprar, uma hora eu vou conseguir ler. E eu vou comprando, e vou a lista, deixando né? lá. Vai só aumentando. Amanda, uma honra, viu? Muito obrigado. Uma aula aqui de marketing aplicada a finanças. É uma área que a gente precisa aprender muito, né? Que vai ajudar a muitas pessoas, e fica até um convite para um futuro aqui, a gente destrinchar um pouco mais. Eu ainda, por mais que a gente tem muitos influenciadores no mercado, ainda vejo uma dificuldade muito grande da galera falar a língua das pessoas. Então, quando você fala de uma letra de câmbio, de um CDI, de um CDB, de Selic, juros que vem para lá, que vem, eu vou te falar. Eu não sou especialista e eu não entendo bulhufas de um monte, e até hoje ninguém conseguiu me explicar esse negócio direito. Então, a gente pode fazer um episódio aí, porque eu acredito que vai ajudar muita gente a entender, né? Traduzir esse tecniquez para a gente influenciar as pessoas para o bem aí, para ver se elas conseguem investir o dinheiro delas, tá bom? Foi um prazer, conte sempre comigo, eu nem vi o tempo passar, então você me deixou muito à vontade. E espero que as pessoas sejam impactadas com a nossa conversa também, de forma a buscar maneiras de cuidar melhor do seu dinheiro, porque a pessoa só vai ganhar com isso. Muito bom. Como que elas podem descobrir, última pergunta, esse perfil delas? Você falou do planejador, do sonhador e etc. Qual que é a forma dessas pessoas descobrirem aí, para elas investirem melhor? A gente tem um site, comoinvestir.com.br, que dá para você fazer um quizinho e você descobre o seu perfil. Maravilha. E antes de investir, em qualquer lugar, banco, corretora, qualquer lugar que você for, tem sempre um questionário que você responde, que chama, o nome é em inglês, Suitability. Mas nada mais é do que um questionário que te ajuda a definir o seu perfil de investidor. Ótimo. Se você é conservador, se você é moderado, se você é mais arrojado. Então, isso te ajuda a definir quais são os produtos que são mais adequados para você. Muito bom. Comoinvestir.com.br. Valeu, turma. Um grande abraço.